Jesus quer te dar água cristalina. Jesus está te chamando. Isaías capítulo 27, apenas um versículo. Diz assim, o versículo 13: E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo e em Jerusalém. Amém? Só um versículo. Vamos sentar. Esse versículo, irmãos, alguns tempos atrás, já tem anos, eu li esse versículo, eu relacionei ele, o Espírito Santo me fez lembrar de Mateus 24, 31, que nós vamos ler. Mas outro dia atrás, depois de muitos anos, eu fui ver se tinha uma referência aqui embaixo. E quando eu fui olhar a referência, está exatamente em Mateus 24, 31. Eu fiquei contente, porque eu não tinha olhado a referência, mas o Espírito Santo já tinha me dado, já tinha falado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mateus 24, versículo 31, que diz: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muita gente quer interpretar isso aqui, tem interpretado de forma errada. Extremidade do céu, eu só quero falar sobre isso por enquanto. Irmãos, todo mundo quando olha para o horizonte, vê o céu fazendo isso, né? As nuvens vão abaixando, e isso é chamado de extremidade. Parece que o versículo está falando que Deus vai juntar os escolhidos no céu, na extremidade, mas não é isso. Não está falando que vai juntá-los nesse lugar, vai juntá-los desses lugares para um outro lugar. É isso que está falando. O livro de Mateus, capítulo 24, 31, não tem sido interpretado corretamente por falta de conhecer as profecias. Porque isto daqui vai acontecer depois da grande tribulação. O que vai acontecer na verdade é que o Senhor mandará os anjos buscar todos os sobreviventes da grande tribulação espalhados em todo canto da terra, em toda a extremidade do céu. A extremidade é aquela parte assim final, porque as pessoas antigamente não tinham noção de como funcionava isso, porque as pessoas acham que a terra muitas, né, algumas, é plana, mas não é plana. Se fosse plana dava para ver o fim, mas não é plana. Ela é na verdade um globo terrestre. Tanto é que Jesus disse assim, que no dia do arrebatamento eram duas moendo no moinho de manhã, duas pessoas no campo trabalhando, entre assim à tarde ou perto de meio-dia, duas dormindo numa cama, um será tomado, outro será levado, diz a palavra. Então em horários diferentes, chama-se fuso horário. Por quê? Quando Jesus vier, alguém vai estar meia-noite dormindo, e em outro país, lá já é talvez meio-dia, a hora é diferente, porque o sol ele está posicionado, brilhando assim, como esse microfone aqui, e a terra está girando. Então conforme gira, parte da terra vai ser iluminado e a outra parte fica no escuro. Por isso que ele falou sobre 3 tipos de horários: duas moendo no moinho, duas dormindo, duas no campo, uma será tomada, outra será levada. Significa que quando ele vier, haverá horários diferentes, porque a terra é um globo na verdade. Se ela fosse plana, olha aqui, ó, toda a face plana seria iluminada pelo sol, não é isso? E mesmo que o sol se movesse como eles dizem, então a parte chata debaixo da terra não seria vista. É uma confusão terrível. Mas o que eu quero falar é sobre estas pessoas que vão ser buscadas pelos anjos. Olha aqui, eu marquei Isaías, olha o que diz Isaías: E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta,
e os que estavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo e em Jerusalém. Agora é interessante, no final da grande tribulação não haverá condução, não haverá navios e aviões. Então os anjos farão esse trabalho de buscar. E é aí que o pessoal chama isso aqui de arrebatamento após a grande tribulação. Mas não é isto. Isso aqui não é um arrebatamento. Os anjos são enviados, né, como diz aqui, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos. Esses anjos vão ajuntar esses escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Extremidade do céu é quando nós olhamos no horizonte e vemos o céu baixando lá no final. Quer dizer, aonde estiver as pessoas, em qualquer canto. Porque haverá gente no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Indonésia, na Guatemala, e assim muita gente sobrevivente. Estas pessoas não terão condições de sair caminhando, nadando no mar para poder ir para Jerusalém. Então os anjos que são os que farão esse trabalho. Jesus, antes de pousar na terra, eles vão ser enviados com rijo, clamor e trombeta, e vão. Eu acredito que essas pessoas serão arrebatadas para vir a Jerusalém, mas não para o céu. Não serão arrebatadas para o céu, serão buscadas. Assim como, por exemplo, quero falar sobre Felipe, muito bem. Assim como, por exemplo, Felipe estava ali batizando o eunuco. Quando acabou de batizar o eunuco, um anjo levou ele para, porque sozinho não pôde ir, ele não tem condições disso. Um anjo foi ali e simplesmente pegou ele numa velocidade que ele nem sentiu, já estava lá em Azoto. É muito maravilhoso. Eu, irmão, não tenho dúvida a respeito dos dois versículos, porque Deus me revelou o versículo sem eu ter olhado a referência, mas na minha Bíblia tem uma referência, não é? E está aqui embaixo a referência, Mateus 24, 31. Mas é exatamente isso, porque a escritura do livro de Isaías está falando naquele dia. E se vocês lerem o versículo 1, vocês vão perceber que está falando depois que o Senhor acabar com tudo aqui, acabar com o inimigo, dar um jeito nesse mundo. Naquele dia, versículo 1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar, Satanás. Eu estou lendo o versículo 1. Eu falei, como diz o versículo 1. Então, esse Leviatã aqui, que nós já sabemos que é uma serpente, que está escrito no livro de Jó, é uma serpente, é um dragão do mar. Mas aqui não está falando daquele dragão do mar que o Senhor disse para Jó que fez, que nenhum dardo entrava nas escamas dele, que saía fogo da sua boca, fumaça. Não é esse, ele literalmente, esse dragão aqui, esse Leviatã é Satanás. Ele vai ser tirado da terra, será amarrado por 1000 anos. Então esse texto está falando de profecias do futuro, da paz. Então o versículo último aqui, que é o 13, o último versículo, está falando o que mesmo? Está falando do momento em que Jesus, antes de pairar sobre o Monte das Oliveiras, como está profetizado, ele envia os anjos a buscar os sobreviventes, os escolhidos sobreviventes, que não adoraram a besta, não receberam a sua imagem, e de uma maneira gloriosa, para os irmãos lembrarem, como está escrito em Apocalipse 12, segundo o que está escrito também em Daniel capítulo 12, naquele tempo se levantará Miguel, e uma parte ali dos remidos é levado para o deserto, fora da vista da serpente. Eles não são tirados da terra, eles são levados para um deserto, fora da vista da serpente. Mas é interessante que a serpente lança um rio da sua boca atrás dessa mulher que vai para o deserto. Quer dizer, eles ainda são perseguidos, mas a terra abre a boca e traga o rio. Então estas pessoas são os sobreviventes. Os anjos irão buscar, porque elas estarão em vários lugares do mundo, escondidas em alguma parte do mundo. Então, irmãos, essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, após a grande tribulação, Jesus vem para reinar sobre a terra, e ele envia os seus anjos a buscar os escolhidos, aonde estiverem, em qualquer lugar do mundo.
Porque segundo o livro de Cantares, Salomão capítulo 2, ali fala como estarão os escolhidos sobreviventes. Estarão como pomba tremendo, escondida nas fendas das rochas, nas cavernas da terra, né? Os sobreviventes. Ali fala: apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à vinha. É um cântico, mas está falando do momento em que Jesus vem e prende Satanás, o dragão, né? Esse Leviatã, e os demônios, e tranca todos eles no inferno, por um anjo poderoso que vai e tranca todos eles lá no inferno. Eles não têm mais autorização para sair do inferno para a face da terra, enquanto Jesus reina e reinar aqui sobre a terra. Eles não poderão fazer isso. Então é uma coisa muito bem assim, preparada por Deus, e todos esses detalhes tem na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro muito complexo, cheio de enigmas, cheio de portas para ser aberta, e a chave que abre é Jesus. Ele que revela essas coisas, Ele que mostra para nós. Então na minha Bíblia eu até coloquei não sei quando que eu fiz isso, eu botei aqui uma trombetazinha, né? Eu desenhei aqui uma trombeta. E lá em Mateus também fiz uma pequenininha, só para a gente lembrar, porque eu vejo a trombeta, eu já sei o texto todinho, já sei tudo que está falando aqui. Então, irmão, naquele dia o Senhor vai prender Satanás, seus demônios, e vai enviar os anjos com grande clamor de trombeta a buscar os escolhidos, aonde quer que eles estejam. Olha que maravilha! Os escolhidos não terão que viajar andando a pé, serão apanhados pelos anjos, serão arrebatados, vou dizer assim, igual o Filipe, serão arrebatados como o Filipe, rápido, e se encontrarão lá já em Jerusalém, junto com Jesus, junto com milhões e milhões e milhões de irmãos. Será uma coisa muito gloriosa. Agora, nós sabemos, irmão, que do povo religioso que vai ficar na terra, que ficarão, os milhares que ficarão, a maioria vão ser mortos. Eu acredito que já está selecionado quem vai ficar e vai ficar vivo. Tem outras escrituras, como na sacudidura da oliveira, um ali, outro lá, que sobra. Isaías 24 fala sobre isso aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Isaías 24, versículo 13. Isaías 24, versículo 13. O Isaías 24 fala da grande tribulação. Já falei para vocês estudarem em casa, Isaías 24. Mas o versículo 13 fala do resto. Que quando Jesus vier, eles vão ver Jesus vindo na glória. Agora imagina, irmãos. Jesus aparece no céu depois de uma grande escuridão. Esses irmãos escondidos nas cavernas, uma escuridão que ninguém enxerga. Eles vão ficar lá tremendo lá. O que está acontecendo? De repente uma luz ilumina tudo. Eles vão sair para fora. O que é isso? Aí vão ver Jesus do céu com aquela glória, mas eles estarão longe, longe de outros irmãos, longe de Jerusalém, mas não sabem que o Senhor já tem essa promessa que vai enviar os anjos para apanhá-los. 24:13. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Rabiscos, acabada a vindima, significa que quando termina a sacudidura da oliveira, para quem não sabe, não é assim que se colhe azeitona, tá? Sacode. Hoje tem máquina para isso, a máquina chega ali, às vezes o tronco dessa grossura chega ali, a máquina faz assim, tem um tecidão grandão, né, no chão, ou um plástico redondo, e ali cai. Mas sempre fica umas azeitonas, uma lá, chama-se rabiscos. Aqui está falando do resto, quem vai ficar vivo. Isso aqui é uma revelação, meu irmão. Não adianta explicar assim teologicamente, porque muita gente não entende. Se for na teologia, não entende nada. É por revelação divina. Agora veja bem, porque será no interior da terra, olha só. Não, vou dar o 12 para vocês terem um entendimento. Na cidade só ficou a desolação, e com estalido se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, não de um povo só, de vários povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Quer dizer, a terra vai ficar tão destruída, cheia de mortos, vai ficar um pingo de gente ali, outro lá, outro lá, outro lá. Aí o versículo 14 fala, estes quem? Os rabiscos. Estes alçarão, alçar é levantar a voz, estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Eu botei aqui, Mateus 24:31, é o mesmo versículo. Eles vão, quando verem Jesus vindo na glória, vão alçar a sua voz de alegria. Glória, glória. Os sobreviventes, eles vão fazer isso, são os rabiscos. Tem outra escritura, eu não botei aqui, Isaías 17,
7, 5, 6. Porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas. Cegar é colher, tá? E será também como o que colhe espiga no vale de Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos. Olha aí, ó. Mesma palavra, ficarão alguns rabiscos. Como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas nas mais altas pontas dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores, de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Aqui falou mais claro, os rabiscos são as pessoas, as azeitonas. Irmão, vai ficar muita azeitona para ser esmagada, porém algumas não cairão da árvore. A árvore será o povo, vai ser sacudido. Quer dizer, Deus vai entregar a mão do anticristo. A perseguição será terrível, mundial. Mas entre esses irmãos e as pessoas que vão se aceitar a Jesus, vão decidir passar para o lado do Senhor, ficarão os rabiscos. Algumas azeitonas, 2 ou 3 azeitonas lá nos ramos mais altos, 4 ou 5 nos ramos mais baixos. Significa o quê? Que vai haver sobrevivente na grande tribulação, que ficarão para serem colhidos pelos anjos, quando Jesus mandar tocar a trombeta, o rígido clamor de trombeta. E por isso Isaías diz, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Está falando dos dias futuros. Está aí a palavra do Senhor para os irmãos. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.